quero rapidamente só ler um texto que estava refletindo aqui pela manhã, serei bem breve, aqui no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, e também tem como autor o filho do rei Davi, o rei Salomão, que além do livro de Eclesiastes, foi o escritor também do livro de Provérbios. E diz bem assim, ó, Eclesiastes, capítulo número 4, versículo de número 9. Melhor é serem dois do que um. Olha o que o texto diz. Melhor serem dois do que um. O texto vai falar sobre o quê? O texto vai falar sobre relacionamento. Queria te chamar muito a tua atenção para que você prestasse muita atenção a respeito disso. Nós, durante muito tempo, foi afirmado, foi defendido que, acima de tudo, nós, homens, mulheres, seres humanos, somos seres racionais. Acima de tudo, o ser humano é um ser racional. Houve um determinado momento em que isso foi questionado. Em especial, um cientista conhecido, um escritor chamado Dale Coleman, ele defende nos anos 80, anos 90, que mais do que seres racionais, o ser humano é um ser emocional. É tão interessante porque houve uma mudança até na forma de se perceber o homem, quando surge, então, a conversa sobre a inteligência emocional. As empresas de recursos humanos, no processo de seleção de pessoas, deixaram de avaliar homens e mulheres, pessoas que estavam à busca de emprego, deixaram de ser avaliadas pelo seu QI, que era o coeficiente de inteligência, e passaram a ser feitos outros testes, levando em mais consideração a capacidade racional, a capacidade técnica da pessoa. Foi começado a levar mais em consideração a sua capacidade emocional, através de testes que relatam como é que a pessoa reage diante de determinados desafios, diante de determinadas situações. Como é que a pessoa reage a situações de pressão, como é que é a adaptabilidade da pessoa a momentos de mudança. A questão emocional começou a ser colocada em um patamar de importância de maior valor do que a capacidade técnica da pessoa. Nos dias atuais, tem se questionado o quanto que a questão emocional ela esteja no patamar ou não de maior importância de quem nós somos. E alguns cientistas, alguns teóricos, têm começado a afirmar que mais do que sermos seres racionais, mais do que sermos seres emocionais, o ser humano, homens e mulheres, somos, acima de tudo, seres relacionais. Nós, é claro, somos seres racionais. É claro, somos seres emocionais. Ambos são extremamente importantes. Mas se nós colocássemos em um grau de importância, alguns teóricos vêm defendendo que mais importante do que a questão racional, mais importante do que a questão emocional, somos seres relacionais. Que a nossa essência clama pelo relacionamento. Vamos voltar ao texto aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse é o texto para nós refletirmos no dia de hoje. O texto traz algumas questões muito interessantes quando nós falamos sobre relacionamento. O primeiro deles é sobre a segurança de um relacionamento. Ele fala em pelo menos 2 momentos. Ele fala, se alguém se levantar contra você, o outro pode te ajudar a se defender. Se um cai, o outro pode te ajudar a que você se levante.
E neste momento o texto traz a questão da segurança. Nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos e nos questionarmos e avaliarmos o quanto que os nossos relacionamentos são relacionamentos que trazem segurança. O quanto que nós temos trabalhado nos nossos relacionamentos para nos sentirmos seguros. E por um outro lado, precisamos nos perguntar quais relacionamentos que eu trago comigo, que ao invés de trabalhar a segurança, tem potencializado a insegurança em mim. Nós trabalhamos com várias ONGs, nós estamos aqui na cidade de Brasília, no Distrito Federal, Brasília que é a capital do Brasil. Nós trabalhamos em parceria com várias ONGs aqui em Brasília. Temos parceria com outras ONGs fora de Brasília, e algumas até com atuação internacional. Uma ONG em especial aqui em Brasília é chamada Casa Azul. Ela é uma ONG que surgiu de uma grande dor de uma pessoa muito, muito especial, conhecida como Dona Deise. Ela que é uma senhora aposentada do Banco do Brasil. Ainda quando era mais jovem, o seu filho, Felipe Augusto, o nome do instituto é Casa Azul Felipe Augusto. O seu filho, Felipe Augusto, na sua adolescência, ele falece de uma doença. E dessa profunda dor, a dor da morte, da separação, ela cria a Casa Azul. A Deise, ela criou a Casa Azul em uma invasão que havia aqui no Distrito Federal. Hoje essa invasão é uma cidade, mas uma invasão ficada no local chamado Estrutural. Haviam ali centenas, se não milhares de famílias alojadas naquele lugar. A cidade Estrutural fica a mais ou menos 10 a 15 quilômetros do Congresso Nacional, da Presidência da República, do STF. E houve um momento que o governo daquela época, retirou toda a população daquela invasão e eles foram levados para um outro local no Distrito Federal, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de distância do Congresso Nacional. E ali todas as famílias ganharam um terreno. Ali estava nascendo a cidade chamada de Samambaia, uma região administrativa no Distrito Federal chamada de Samambaia. Nesse retirar dos barracos e das famílias, surge então o local também que é doado para a Casa Azul. A Casa Azul, que era um barraco azul que funcionava na Estrutural, agora tinha um terreno e começava um trabalho lindíssimo, que hoje acompanha diariamente em torno de 2.000 indivíduos, entre crianças e adolescentes, todos os dias, na região da Samambaia. Eles cresceram tanto, irmãos, que hoje eles estão dispersos, atendem diversas regiões administrativas, fazem um trabalho espetacular. Foi eleito há 2 anos por um concurso da Ambev como uma das melhores ONGs do Brasil. Já ganhou diversas vezes o prêmio de melhor ONG do Centro-Oeste. Eles trabalham no contraturno. Eles têm psicólogos, eles têm assistentes sociais, eles têm pedagogos, um time muito capacitado para oferecer o melhor. Ensinando informática, capacitando com cursos técnicos, música, dança, esportes. Um trabalho incrível, além de terem uma creche. Eles extrapolaram o trabalho com os adolescentes e agora atuam também com os pais. Tem atividades, cursos profissionalizantes para os pais e para as mães. Eles têm mais de 500 adolescentes vinculados ao jovem aprendiz, que é o primeiro emprego de muitos desses, em empresas que são parceiras da Casa Azul. Um trabalho lindíssimo, fantástico. A Deise encontrou no trabalho social uma cura, um alívio para a sua dor. E hoje ela se sente uma pessoa plena e encontrou a razão da sua vida através da dor, porque ela foi ferida, porque não lhe foi, entre aspas, permitido persistir em um relacionamento físico com seu filho. E ela supre essa dor
agora se relacionando com outras pessoas. Não é uma troca, não é que você consiga substituir, mas trouxe um alívio e uma satisfação de viver muito grande, através de se permitir se relacionar com pessoas que precisavam um pouco mais do que ela. Um trabalho lindíssimo. E a dona Daisy conversava comigo, ano passado nós conversávamos, e ela me dizia: nós não podemos simplesmente cruzar os braços e lamentarmos pela questão da pandemia e fecharmos a Casa Azul e não fazermos nada. E eu falava com ela, eu imagino, né, tem a questão da fome, a questão da educação, e ela dizia para mim, tudo isso é muito importante. A questão de levarmos o alimento, a gente consegue suprir, não tem problema. A gente está dando cesta básica para todo mundo. Esse não é o problema. A questão da educação também não é o maior dos problemas, porque agora a gente está com atividade na internet. Então a gente está usando o YouTube para fazer várias atividades e manter as atividades com os adolescentes. Hoje em dia, apesar da dificuldade financeira, muitos deles têm o celular e por aí vai. E quem não tem, consegue emprestado. Então, o percentual daqueles que não vão conseguir assistir às aulas pela internet acaba sendo pequeno, ela me dizia. Eu perguntei para ela, então qual que é o maior desafio? O maior desafio é o desafio relacional. Porque para muitas crianças e muitos adolescentes que nós atendemos, a casa não é o porto seguro que deveria ser. A casa que deveria ser um local onde o relacionamento ofereceria segurança, não é. Ela me dizia, muitos dos adolescentes, dos jovens e das crianças que nós atendemos sofrem em casa violência. Violência emocional através de palavras, violência física, de agressões e de violação. E nós precisamos acalentar essas crianças, porque a Casa Azul se transformou para muitas dessas crianças o seu porto seguro. É muito difícil a gente ouvir isso, mas esta é uma realidade. E nesta manhã de domingo que é um dia que nós costumeiramente separamos para estar com a família, não sei se é o teu caso, não sei se hoje é um dia que você pode estar junto aos teus familiares. Eu queria te convidar a uma reflexão. O texto sagrado, ele fala sobre a importância de sermos dois. Jesus, há 2000 anos, ele dizia, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu aí estarei. Veja que o próprio Jesus, ele quer ressaltar a importância da questão do relacionamento, de estarmos em comunhão. Em vários momentos diferentes, se você for pegar as Escrituras, você vai ver que se fala sobre a importância de estarmos juntos. No Salmo de número 133, o texto fala como é bom e agradável que andem unidos os irmãos. O texto bíblico ainda diz que na união dos irmãos é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Jesus diz aos seus discípulos, vós sereis reconhecidos por muito se amarem. A própria família é uma instituição declarada em muitos momentos na palavra de Deus, no texto bíblico, a importância da família. A Bíblia fala muito sobre amigos que são mais próximos, mais chegados do que irmãos. O relacionamento, a unidade. E eu queria convidá-lo hoje para que nós avaliássemos como estão sendo os nossos relacionamentos. Como que eu tenho trabalhado pelos relacionamentos no qual eu estou envolvido? Qual tipo de relacionamentos eu tenho nutrido? Qual que tem sido a minha participação na construção de relacionamentos? Eu tenho sido ativo no querer construir relacionamentos saudáveis. Eu tenho sido ativo em ser um porto seguro para aqueles que me buscam.
Os relacionamentos que eu tenho nutrido trazem para mim mesmo segurança ou potencializam insegurança? Eu tenho um pouco mais do que 20 anos de pastorado. Dá para você imaginar com quantas pessoas que eu já conversei, quantas pessoas que já se sentaram diante de mim e já trouxeram as suas mazelas emocionais, as suas dificuldades, os seus desafios. Quantas pessoas que nos buscam para uma direção, para um aconselhamento, muitas vezes só para desabafar. É muito dolorido, queridos, a quantidade de pessoas que nos procuram porque vivem conflitos intensos nos seus lares. Porque o lar há muito tempo que não é um porto seguro. Quantas e quantas pessoas que na infância trazem uma história de infância de dores dentro de casa, de violação, de dores, de desrespeito, aonde dentro de casa não aprenderam a ter um lugar seguro, e a insegurança faz parte de quem são. E hoje tem dificuldade de mergulhar em novos relacionamentos porque trazem traumas do seu passado. Existem coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Existem questões emocionais que nós precisamos buscar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, para que tratemos, para que possamos ser relacionalmente saudáveis. Quando na atualidade alguns teóricos sustentam, alguns cientistas sustentam que mais do que seres racionais, mais do que seres emocionais, nós somos seres relacionais. Significa que faz parte da nossa essência. Significa que isso é importante, eu diria talvez vital para nós. Nós precisamos começar a avaliar quais são os tipos de relacionamento que nós temos nutrido, buscado. O quanto que os relacionamentos que nós temos nos fazem bem. E quais são os relacionamentos que nós temos nutrido e que não nos fazem bem. E que nós precisamos romper com eles. E que nós precisamos nos desligar desses relacionamentos. E o quanto que nós podemos, relacionalmente falando, sermos ativos na construção de bons relacionamentos. O quanto que nós podemos ser ativos na construção de um lar que é um porto seguro para nós mesmos, para os nossos cônjuges e para os nossos filhos. E para você que é mais jovem, o quanto que você pode contribuir para que o lar seja um local agradável e até mesmo um porto seguro para os seus irmãos e para os seus pais. Qual que é a nossa participação nisso? O quanto que eu posso ser um construtor nesse sentido. O texto bíblico ele traz algumas direções nesse sentido, nessa proporção, nesta visão. Ele fala, por exemplo, sobre o papel do homem. Eu vou falar aqui de uma família tradicional, só para facilitar, o nosso tempo é muito curto. Mas só para a gente poder entender papéis, sem nenhum tipo de preconceito. Mas o texto bíblico fala, por exemplo, que cabe ao homem, ao exemplo de Jesus, dar a sua vida pela sua esposa, que é o início de um núcleo familiar. Cabe ao homem dar a vida pela sua esposa. Assim como Cristo fez pela igreja, são palavras do apóstolo Paulo, cabe ao homem dar a sua vida pela sua mulher. Dar a vida. Vamos conversar rapidamente sobre casamento? Por que nós adentramos em um casamento? Alguns poderiam dizer, eu quero me casar, eu casei para ser feliz. Algum outro poderá dizer, eu me casei, eu entrei em um casamento, eu quero me casar para fazer o outro feliz. Qual que está certo?
Adentrar em um casamento, permanecer em um casamento para ser feliz, ou adentrar em um casamento, permanecer em um casamento para fazer o outro feliz. Na minha opinião, daquilo que eu conheço de texto bíblico, daquilo que eu conheço de relacionamento com as pessoas, eu acho que as duas afirmativas, são dois pesos muito grandes. Eu escolheria desconsiderá-las. Adentrar em um casamento para ser feliz é colocar sobre o outro o peso de me fazer feliz. É um peso muito grande para outra pessoa. Adentrar em um casamento, um relacionamento, para ser feliz, para fazer o outro feliz, é colocar um peso extremamente pesado sobre mim mesmo. Assumir a responsabilidade de fazer o outro feliz também é um peso muito grande. O que eu escolheria? O que eu acredito que é mais sábio? O que eu acredito que é um caminho mais propício à felicidade? Quando eu adentro em um relacionamento, quando eu adentro em um casamento para ser mais feliz. Não para ser feliz, para ser mais feliz. Compreendendo que ser mais feliz passa por contribuir para que o outro também seja mais feliz. Para ser mais feliz, não para ser feliz. Para contribuir com que o outro seja mais feliz, mas não para que eu seja a felicidade do outro. Para que eu seja a fonte da felicidade do outro. O casamento ele vem para nos completar. Não que nós sejamos incompletos em nós mesmos, mas para acrescentar felicidade. Quando o apóstolo Paulo ele diz que cabe ao homem dar a vida pela sua esposa, que é o início ali do desenho familiar, ou seja, dar a vida pela família, é eu me dedicar por esse processo de aumentar a felicidade. O apóstolo Paulo está falando de dedicação, de entrega, de apostar todas as fichas nisso, de dar o meu melhor. Mas não de me autodenegrir. Mas não no sentido de eu me diminuir, é de me colocar como igual, de dar a minha vida por um propósito maior, pela aliança. Que eu não adentre um casamento para estar numa posição superior, não para ser o dono da verdade, não para ser aquele que impõe, não para que minha vontade se cumpra, mas para que o relacionamento ele se estabeleça. O questionamento que nós podemos fazer é: o que é mais importante, eu ou o outro? Nenhum dos dois. O mais importante é a aliança. O mais importante é o relacionamento. O mais importante é a família. O convite do apóstolo Paulo para o homem é: dê a sua vida pela aliança. Lute, estude, faça cursos, busque tratamento se for preciso, ore mais. Introduza o culto do lar na tua casa. Lute pela aliança. Dê a tua vida. Reúna todo o teu esforço. Lute pela aliança. Nós muitas vezes estamos tão cansados pelas atividades profissionais, pelos desafios do dia a dia, que nós queremos chegar em casa e queremos descansar. Nem sempre a nossa casa vai ser um local de descanso. Não hoje. Talvez não amanhã. Talvez não depois de amanhã. Talvez a nossa casa seja um local onde nós precisemos semear para que no futuro, sim, ela se transforme em um local de descanso. Talvez seja hoje um local onde eu preciso trabalhar pelo descanso. Investir no descanso. Um local onde eu vou ter que semear, preparar a terra, semear, regar, para que no futuro próximo eu possa ter uma casa de descanso. E eu preciso me valer de todo o meu esforço para isso. O quanto que nós precisamos investir no nosso casamento? Muito. Talvez para sempre. Muitas pessoas, erroneamente, quando mergulham no casamento, elas interrompem o processo da conquista. Você está entendendo o que eu estou falando?
Ah, agora eu casei, não preciso conquistar mais, já ganhei. Já é minha, já é meu. Para que conquistar mais? E eu te pergunto hoje, neste domingo de família, onde que nós precisamos conquistar mais? No namoro ou no casamento? No namoro você tem a distância. No namoro você tem o tempo que normalmente ele é menor, você está menos tempo com a pessoa e tudo é novo. O namoro tem a saudade da distância. No namoro você não vê várias coisas. A intimidade é muito boa, é gostosa, mas a intimidade traz consigo vários desejos. Comumente o namoro está associado também com a paixão. E a paixão nos torna cego para várias coisas, em especial para os defeitos e desafios que a outra pessoa tem. Eu quero te convidar para abraçar, você que é casado, para abraçar um processo de conquista constante no teu casamento. O casamento exige de nós muito mais poder de conquista, muito maior habilidade de conquista do que no namoro. Se você era daqueles rapazes, daquelas moças que tinham dificuldade do processo da paquera, eu quero me casar com alguém, eu quero estar com alguém, eu quero ter alguém, mas eu tenho dificuldade, eu fico com vergonha, se prepare então para o casamento. Porque o casamento é o local onde nós precisamos mais desenvolver a questão da conquista. Por causa da rotina, por causa do dia a dia, por causa dos desafios que muitas vezes nós temos no processo de administrar as nossas finanças. Agora nós temos 2 para administrar. Por causa dos desafios que nós temos agora na criação dos filhos. E são 2 pessoas com criações diferentes que agora se encontram em uma aliança e que talvez haja conflito. Então eu preciso ter momentos de conquista, de voltar a olhar no olho, de voltar a falar palavras de conquista, de voltar a elogiar. Existe um teórico americano chamado Dale Carnegie, que ele fala muito sobre relacionamentos. Ele usa uma palavra muito interessante, ele fala assim: a crítica não vale para nada. A crítica, ela faz com que flores em um jardim, elas sequem e morram. Agora, um elogio faz flores crescerem, brotarem e emanarem perfume. Troque a crítica pelo elogio. Faz quanto tempo que você não elogia verdadeiramente o teu cônjuge? Elogiar fisicamente falando, elogiar o esforço do teu cônjuge, elogiar quem teu cônjuge é, a pessoa que ele é, a pessoa que ela é. Faz quanto tempo que você não para observar o teu cônjuge? Faz quanto tempo que você não consegue ficar olho no olho sem desviar o olhar? Faz quanto tempo que você não beija? Faz quanto tempo que você não dá um beijo mais longo, que você não abraça e fica um pouco ali abraçado? O texto bíblico a respeito da mulher fala que a mulher sábia edifica o lar. Nós falamos um pouco sobre isso ontem. Existe um poder de edificação, de construção na mulher. Mulheres, como é que vocês têm poder numa família, têm força? É incrível a capacidade de vocês. O quanto que nós temos valido da nossa sabedoria, que não temos sido conduzidos pelos nossos sentimentos, pelos nossos rompantes. Mas a sabedoria tem nos conduzido para lutarmos pela aliança. Não pelo meu conforto, não só pela minha alegria, não só pela minha satisfação. Que eu vou agora, sabe, como é que fala? Investir mais em mim. Invista na aliança. Quando você investe na aliança, você também está investindo em você. Se você estiver investindo em você com foco na aliança, continue. Agora, se eu passar a investir mais em mim e eu desfocar a aliança, tem algo de errado. Se eu começo a investir muito no outro e desfoco na aliança, tem algo errado também. Hoje pela manhã eu estava vendo um comentário de uma pessoa e eu estava refletindo sobre isso, né?
ela estava dizendo assim a respeito da sua filha. Ah, fulana de tal, eu amo mais a você do que a mim mesma. Amo mais a você do que a mim mesma. É bonito de ler, é bonito de ouvir, mas talvez tenha um perigo. Jesus foi perguntado pelos fariseus sobre, dentro do texto sagrado, o que era mais importante. E Jesus traz 2 mandamentos. Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro e maior de todos os mandamentos. É um mandamento, é uma ordenança, é uma direção. O segundo, parecido com esse, ele diz, é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a você mesmo. Quando eu digo que eu amo alguém mais do que eu mesmo, eu preciso ter cuidado. Será que esse amor é saudável? Será que esse amor, ele vem com o objetivo de eu fortalecer a aliança? E quando eu olho para um filho meu, e eu digo, eu amo ele mais do que a mim mesmo, o que sobra para a aliança do casamento? O que sobra para o meu cônjuge? Uma vez eu compartilhei isso daqui. Tem um pastor, um teólogo americano, eu gosto muito dele, o nome dele é Paul Washer. Ele faz uma pergunta, ele oferece um curso para casais, ele faz uma pergunta interessante. Ele fala assim, se você estivesse num naufrágio, tipo um Titanic, e tivesse um lugar só no barco, você está lá com os teus filhos e está a tua mulher. Você não pode sair do barco, porque você que vai conduzir o barco, você que sabe a direção, você que vai remar tudo. Se você botar qualquer outra pessoa lá que não seja você, vai todo mundo morrer. Tem que entrar você e mais um. Você tem teus filhos e a tua esposa em um naufrágio. Quem que você salva? Ou pergunta complicada, né? E é muito comum as pessoas dizerem, vou salvar então dos filhos. E ele nos alerta a isso. É claro que, se Deus quiser, a gente nunca vai chegar a uma situação dessa. É só para a gente poder entender e desenvolver dentro de nós o valor de importância de investimento da aliança. Ele fala assim, se você pensou no teu filho, reavalie a aliança. Reavalie o teu conceito de família. E ele dizia em especial para os homens, salve a tua mulher. Depois ele dizia para as mulheres, salve o teu marido. Porque a base para a família, você deve pensar o quê? No casamento. Estou falando em especial para os casais, tá bom? Porque um casamento seguro traz o quê? Segurança para a família. Um casamento estável traz o quê? Estabilidade para a família. Então, invista na aliança. Então, o convite no dia de hoje, se você é casado, se você ainda é casado, se você é casado, se você ainda é casado, invista nessa aliança. Ame a aliança. Potencialize a força e a unidade da aliança. Sobre os filhos. O texto bíblico fala, filhos, respeitem os vossos pais. Obedeçam os vossos pais. Ainda diz que o jovem que obedece aos seus pais, ele viverá longamente nesta vida. Os jovens têm um papel muito importante na unidade da família. Então você que é jovem, exerça o teu papel. Contribua pela unidade. Faça aquilo que lhe cabe. Respeite os seus pais. Entre os irmãos, caminhe unidade. Pais a respeito dos filhos, o texto bíblico fala, respeite os seus filhos. O convite de hoje, meus irmãos, é para que nós trabalhemos pela aliança. Eu sei que nós vivemos em um mundo em que existem diversas formas de família. Não tem problema. Eu preciso entender qual que é o meu papel. Qual que é o meu papel nessa aliança? Independente do formato da minha família, qual que é o meu papel nesta aliança? Para que eu trabalhe por essa aliança. Para que eu fortifique essa aliança.
E eu posso me perguntar o que eu posso fazer hoje pela aliança que é a minha família. O meu convite nessa manhã é para que você saia da região daquele que é passivo. A passividade me coloca na posição daquele que espera. Daquele que se coloca somente como, entre aspas, vítima das coisas que acontecem. Mas isso não é verdade. A tua posição é ativa, independente da tua posição nesta família, neste lar. E que você escolha esse dia de domingo para ativamente trabalhar pela aliança. Hoje pode ser um bom dia para, se for possível, onde você está, quem sabe vocês fazerem um café da manhã diferente. Todos juntos. Quem sabe hoje possa ser um dia para vocês irem até um parque, passear, talvez um piquenique. Talvez para fazer um almoço especial. Outro dia eu estava vendo uma querida aqui no canal e disse assim: eu sempre faço, sempre que eu posso, eu faço a comida preferida do meu marido. Isso é trabalhar pela aliança. Eu não vou fazer aquilo só para poder agradar o outro. Se você estiver trabalhando pela aliança, faça. Não permita que os relacionamentos do lar sejam relacionamentos para saber quem é que manda, de competitividade, ou quem é que vai ganhar e quem é que vai perder. Não entra nessa. Lute pela aliança. O que eu posso fazer hoje pela aliança? Quem sabe no final da tarde fazer um culto no lar? Se não for possível um culto, quem sabe só sentar, orar a Deus e agradecer pela família que você tem. Quem sabe hoje só olhar olho no olho do teu filho e falar para ele: eu te amo. Como é bom te ter com o meu filho. Quem sabe hoje olhar olho no olho do teu cônjuge e falar assim: estou me lembrando aqui do dia que a gente se conheceu. Como é bom lembrar que a gente instituiu essa aliança. Eu quero agradecer a Deus porque você está na minha vida. Eu sei que a gente tem passado por dias difíceis. Mas eu quero te pedir ajuda para que a gente tenha sabedoria para recomeçar todos os dias, se for preciso. Eu quero te convidar nesse domingo para que você lute pela aliança. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por este salmo, o salmo de número 25. Que todas as bênçãos, que toda a unção, que toda a verdade, que tudo que há aqui, Senhor, que é bom, perfeito e agradável, possa nos alcançar a nós, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, que possa alcançar toda a terra. Que todo o amor que provém de Ti, Senhor, possa adentrar agora no nosso lar. Que hoje seja um dia de aliança, de lutarmos pela aliança, um dia de resgatarmos aqueles que se foram, um dia de perdoarmos aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, um dia de nós estarmos como um só, unidos em família, como bons irmãos, para que o nosso lar e a nossa família, assim como o Senhor Jesus disse a respeito dos seus discípulos, possamos ser reconhecidos por muito nos amarmos. Dá, Senhor, aos teus filhos sabedoria, coragem para lutarem pela aliança, pela família, pela comunhão, pela unidade.